que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bom dia! Quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Que maravilha nós podermos estar juntos aqui mais uma vez na nossa jornada, na nossa caminhada de oração. Agora há pouco eu fui surpreendido aqui, então assim, a gente fica meio abalado, a gente nunca se conforma com a morte, com a separação, não é? Por mais que a gente elabore, por mais que a gente tenha consciência da vida eterna, a gente não foi feito para a morte, a gente foi feito para viver eternamente. E eu queria me solidarizar com a família do pastor Lindomar, psicólogo, amigo de muitos anos, desde a adolescência. Ele muito tempo serviu ali na Igreja de Cristo de Vila Boa e está sendo velado hoje ali no templo da Igreja de Cristo de Vila Boa, pastor Lindomar. Que o Senhor possa trazer conforto e consolo para a sua família, e eu aqui reverentemente desejo isso em nome de Jesus. A gente quer aqui, irmãos, colaborar com a sua jornada, para que quando chegar a minha, a sua hora, a gente esteja apto a entrar na glória que nos está preparada desde a fundação do mundo e ouvirmos do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai. Que a gente possa não perder o nosso foco, não perder o nosso senso de direção, o propósito para o qual existimos. A gente não existe para simplesmente virar eterno aqui nessa terra. Aqui é só uma passagem. Eu queria orar e queria conversar com você a respeito de algo extremamente relevante para mim e para você, registrado na Epístola de Tiago, no capítulo 1, tá? Mas antes nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Quero rogar, ó Deus amado, a sua misericórdia nos assistindo, para que aquilo que for produzido, tratado, falado, orado, mencionado e até mesmo cogitado aqui, ó Deus amado, nessa reunião virtual, onde o Senhor se faz presente, ó Deus, que o Senhor nos guie na sua luz, que o Senhor nos dê, ó Pai amado, a força que vem do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Portanto, eu queria ler com você aqui Tiago, capítulo 1. Eu vou ler com você rapidamente, assim a gente vai conversar, mas eu queria, para que a palavra fique em evidência,
Eu queria ler do versículo 2 até o versículo 15. Note que nós não estamos fazendo aqui uma exegese nem uma exposição do texto, nós estamos conversando. Não é uma pregação, não é um estudo bíblico, é uma conversa a partir. A gente usando esse texto aqui como chão, não como mero pretexto, mas como gancho, como âncora, para que a gente possa conversar aqui a fim de colaborarmos com a sua paz, colaborarmos com a sua alegria, de cooperarmos com a sua fé. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte, amém. Tiago, irmão de Jesus, ele era conhecido como Tiago, joelho de camelo, um homem que, sendo irmão de Jesus, você vai ver aspectos no seu texto que se alinham muito, não só com o estilo de fala de Jesus, até porque Jesus nunca escreveu nada, Jesus só falou. O registro que a gente tem de Jesus escrevendo é simplesmente aquele episódio lá registrado no capítulo 8 do Evangelho de João, quando ele escreve no chão ali, enquanto os acusadores que houveram levado a sua presença aquela mulher pega em flagrante adultério. Mas a gente vê em Tiago uma percepção da natureza do Evangelho de Jesus. Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus. A boa nova não é uma notícia boa, simplesmente é a boa notícia. Se é que possa haver alguma diferença. E ele diz muito daquilo que a gente vê hoje pregado como Evangelho, a gente vê aqui sendo sutilmente, mas de forma firme, contrastado. Ele disse para a gente ter alegria ao passarmos por várias provações. Enquanto a gente ouve um chamado, e a gente quer ouvir um chamado, a gente busca um chamado para que a gente se veja livre de qualquer provação. O Evangelho é um passar por provação. Tende por motivo de toda alegria o passar pela provação. A gente passa por ela, a gente não a evita, a gente não escapa dela, a gente passa por ela. E a gente passa olhando para o autor e consumador da nossa fé com sabedoria. Interessante que Tiago diz aqui: se alguém necessita de sabedoria, porque a provação, depois que a gente passa por ela, ela confirma a nossa fé. Ela confirma aquilo que
que nos habita, a essência, a matéria-prima que é construída a nossa espiritualidade, o nosso discurso, se ele tem lastro interior, ou se é só mero jogo de cena ou palavras jogadas ao vento. E mais do que nunca, nós precisamos de sabedoria para passar pelos dias que estamos passando, cada vez mais, para discernirmos enganos, para discernirmos mentiras, época da pós-verdade, época da fake news, época das narrativas descoladas da realidade. E a gente vive nessa loucura de ódio. Ainda hoje brota aqui e acolá alguém falando de amor, mas cada vez mais o amor tem se esfriado. O homem, o ser humano, o homem, quando eu digo ser humano, o gênero humano, né, está cada vez mais inimigo de Deus e, por consequência, inimigo do amor. Confunde amor com posse, com erotismo, com pornografia, com domínio. O amor tem se esfriado, as pessoas não acreditam mais nas outras, cada vez mais assim. O mundo vai ladeira abaixo, e isso é bíblico. Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É preciso ter sabedoria da parte de Deus para que a gente possa atravessar, peregrinar nessa existência curta aqui, sem perder, sem se distrair, sem se corromper no nosso destino, sem contaminar a nossa fé com aquilo que o mundo, toda hora, há uma conspiração contra a nossa fé, contra a nossa fidelidade a Deus. Por isso há que se ter sabedoria, para que a gente possa de verdade discernir o caminho, para que a gente possa ver. Isaías diz que há um caminho santo, de luz, que nem o louco erra esse caminho. Não é? Mas essa sabedoria que vem de Deus, e ele diz aqui: peça com fé, ou seja, peça crendo que você é sábio, que você discerne, porque fé é se apropriar daquilo que a gente ainda não vê. Se aproprie pela fé da sabedoria, não, como o próprio Tiago diz aqui, não sabedoria da terra, cheia de velhacaria, cheia de truques, daquela que você sabe 33 tipos de briga, fora corre, pula, e deixa disso, sabe dar nó em pingo de goteira, sabe passar a perna em quem te passa, você janta o seu inimigo antes que ele te almoce. Não é esse tipo de sabedoria terrena, e Tiago chega a chamar de demoníaca, vaidosa, presunçosa, mas a sabedoria que vem do alto, humilde, amorosa, aquela que edifica, aquela que, ainda que tudo diga não para a sua fé, você continua fiel ao Senhor. E é a oportunidade que Deus dá para mim e para você, na provação, nos perrengues, nas gretas, na chapa quente, é que a gente tem essa oportunidade, nos vendavais das provações. A gente não vai passar a vida inteira atribulado, a gente vai passar por elas, mas são várias. O salmista diz: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. É inútil você e eu querermos viver num mundo que o tempo todo nega a Deus, o tempo todo vai contra aquilo que a palavra diz, que prefere dar razão aos próprios apetites, à própria vaidade. Como é que a gente quer ter paz, não sofrer as consequências, o dano, vivendo nesse mundo assim? Portanto, que hoje de manhã, hoje 19 de agosto de 2021, é isso mesmo, né? Às vezes a gente acorda assim, a gente esquece a data, mas hoje, que você e eu possamos pedir ao Senhor sabedoria, em vez de murmurarmos, porque às vezes a situação não está de acordo com aquilo que a gente planejou, com aquilo que a gente desejou, e de repente, mesmo que a gente não se vê como não merecedor
de sofrimento, e às vezes esse sofrimento tem até se prolongado na nossa vida, que a gente possa ter sabedoria da parte de Deus, para que a gente discirna o caminho. Lá no livro de Amós, o Senhor tem um caminho na tormenta. Sim, Ele tem um caminho na tormenta. Ele sempre tem um escape, uma saída para nós. E normalmente a saída que você e eu temos é para cima, é para o alto. É buscando do Senhor a sabedoria, buscando do Senhor não só a informação, mas a maneira de praticar a informação. E a maneira que nós temos tanto de obtermos a informação como de praticá-la é olhando o Senhor Jesus, é fixando o olhar nele, é lendo através da Escritura, da narrativa, sobretudo do Novo Testamento, onde a gente vê e ouve as palavras dele dita, como foi dito, em que contexto foi dito, não é? E a maneira que ele viveu. Ele diz: as minhas palavras são espírito e vida, porque sabedoria para nós é exatamente a mente, a mentalidade de Cristo, o jeito de pensar, o jeito de elaborar, o jeito de agir, o jeito de reagir, o jeito de interagir. Quando nós somos confrontados com a palavra e nós convertemos aquilo que nos confronta, nós obtemos o conforto. O confronto vai produzir o conforto. Essa é a sabedoria que vem do alto. E Tiago diz que basta a gente pedir, que ele dá a todos. A quem pede com fé, ele dá. Sabedoria não é atributo reservado a uns poucos, não, mas aqueles que pedem com fé. Ainda que o seu dia, ainda que a estação da sua vida não esteja de acordo com aquilo que você gostaria que estivesse. Mas se você for olhar para o alto, você vai ver que em Cristo você já obtém o perdão e que você está reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, e que a sua vida, a minha vida, não termina aqui. Quanta idiotice a gente evita, a gente tendo o senso de eternidade. Mas ao mesmo tempo, a gente tem a noção da realidade, da fugacidade, da brevidade da nossa existência, que o próprio Tiago diz mais tarde, ali no capítulo 4, mais na frente, né, da sua epístola. Ele diz: olha o que é a nossa vida. A gente é como a neblina, que você vê e logo se dissipa. Portanto, a gente não tem arrogância de imaginar que temos o governo sobre o amanhã, que a gente controla o amanhã e a gente manda e desmanda no que vai vir, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo hoje à tarde. Portanto, que haja em mim e você hoje, a despeito de qualquer provação que você estiver passando, ou tentação. A tentação é o outro lado da provação, não é? A tentação, ela não é aquilo que é externo, a tentação é aquilo que já me habita. Ninguém é tentado por aquilo que não o tenta. Eu não sou tentado por aquilo que eu não desejo. Eu só sou tentado por aquilo que eu já tenho a predisposição em querer. E às vezes sou seduzido pelo olhar, pelo que eu ouço, pela minha sensorialidade, que atiça aquela cobiça que já me habita. E normalmente ela vai me produzir em mim morte. Porque o pecado consumado, ele vai gerar morte. E normalmente a tentação é aquilo exatamente que lá no Éden já foi feita ali a maquete da tentação, né? É aquela que o diabo diz: não, o que Deus diz não é bem assim. O contexto hoje é outro. Nós vivemos num mundo diferente. E você pode ver que não existe tentação que vai levar a gente a um bom final. Ela vai produzir morte espiritual, ou às vezes até morte física para a gente. E se você e eu temos passado por provações, em vez de murmurar: que vida mais bagacenta essa minha. Eu sempre gosto de citar, talvez a moçada que me vê aqui agora nem se lembra, mas quando eu era garoto tinha um desenho animado do Lip Hard, né, daquelas hienas: ó vida, ó dor. Em vez de murmurar, em vez de lamentar, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Mas peça sabedoria a Deus,
para que essas provações, elas não te queimem, elas não te consumam, elas não consigam arrebatar da sua mente, do seu coração, a convicção da eternidade que já é dada em Cristo, do amor de Deus, porque Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. E ainda que o diabo venha te acusar de pecados passados, mas você mentiu muito. Menti, mas Cristo já morreu isso aí por mim. Já morreu no meu lugar. Mas você adulterou, você pecou, você fez isso. Sim, mas ele levou todo o meu pecado na cruz. E lá na cruz ele rasgou todo o escrito de dívida que constava contra mim. Aproprie-se dessa salvação com sabedoria. Com sabedoria. Porque Cristo é suficiente. Ele é suficiente. E que nada venha fazer a gente retroceder, a gente desistir. Essa a conversa que eu queria deixar com você aqui nessa manhã, para, quem sabe, dar um start aí. Você está aí olhando demais para as circunstâncias, para as traições, para as injustiças sofridas, para o caos social, político, econômico, olhando para fora. Que você possa se alegrar no Senhor, porque essa provação, ela passa. Aliás, tudo aqui passa e rapidamente. Rapidamente. E a gente vai ficando. All we are is dust in the wind. Tudo que nós somos é poeira do vento. E a gente passa rapidamente. Portanto, como diz Paulo lá aos Efésios, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Não vamos andar como tolos, fixados naquilo que com o tempo e com o uso se acabam aqui, se destroem, mas vamos fixar na eternidade. Isso não é fuga psicológica, não. Isso é senso de realidade de quem foi de fato iluminado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Evangelho que não me dá um senso de eternidade, que não transcenda a minha sepultura aqui, ele não é o Evangelho do Senhor Jesus. Pode ser até a religião do comércio, né? Da grana, que está cheio aí. Não tem nem como ficar defendendo essas coisas. Mas nada tem a ver com Jesus. Podem até usar o nome dele, mas nada tem a ver com ele. Por isso a gente precisa de sabedoria para discernir o que é e o que não é, para que a gente não seja levado pelo enganador, para que a gente não seja propagador do engano, como diz Paulo também, enganando e sendo enganado. Peça a Deus essa sabedoria. Me lembro de Salomão, que quando foi assumir o trono de Israel com 9 anos, a oração dele para Deus foi pedir sabedoria. E o ato de pedir sabedoria a Deus já é indício de sabedoria. Já é sábio pedir sabedoria, com humildade. E quem tem a sabedoria do alto, anda com humildade. Humildade é exatamente a predisposição em aprender. A gente anda de cabeça erguida, mas a gente não anda de nariz empinado, presunçoso, imaginando que tudo que a gente tem brota da gente mesmo, da nossa própria virtude. Não, mas se alguma virtude há, ela é fruto da graça e da bondade de Deus derramada sobre nós. Portanto, precisa de sabedoria para aguentar o tranco aí? Pode pedir a Deus. E não duvide. E creia. Peça com fé. Já se aproprie dessa sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você para a gente terminar o nosso período aqui, orando como a gente tem orado aqui todos os dias, pelos enfermos, orando pelos enlutados. Hoje, como eu disse aqui no começo, se você não viu, depois volte aí, não é? Pelos enlutados, pelos que estão aí passando por dificuldades de subsistência, para aqueles que estão passando por dificuldades relacionais, para aqueles que estão vivendo uma vida medíocre, mais ou menos só. O Senhor veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Eu quero orar por você em nome de Jesus e com você, né? Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faria presente. Se nós formos 2 aqui, já tem um terceiro que inclusive intercede por nós. É ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer
pelo privilégio que o Senhor me dá, ó Deus, de junto aqui com os meus irmãos, buscar do Senhor a sabedoria. Eu quero te pedir que o Senhor conceda ela a mim e aos meus irmãos, ó Pai. Que de verdade a nossa mente não esteja mais fadada aos mesmos vícios mentais, ó Deus, ao mesmo padrão de percepção, ao mesmo padrão, ó Deus amado, de pensamentos, ó Pai, mas que possamos de fato pensar conforme o Evangelho do Senhor, iluminados pela Tua Palavra, que ela habite ricamente em nossos corações, transformando-nos a cada dia na imagem e semelhança de Jesus Cristo, com a consciência de perdoados e com a consciência de que a verdade é o Senhor e não aquilo que a gente vê, ó Deus amado, nos grupos de WhatsApp. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor visite os que estão nos hospitais, nas UTIs, nos leitos, ó Pai, que o Senhor visite, ó Deus, com alívio e que o Senhor visite, ó Deus amado, com cura. Ó Pai, quero te pedir também o consolo para aqueles que estão perplexos com a perda dos seus entes queridos, enlutados, ó Pai. Quanto, Senhor, todos os dias tem passado pelas nossas vidas aqui, ó Deus, pelo nosso caminho. Que o Senhor, Deus amado, nos use também como instrumento de consolo, ó Pai. Não com falação, mas com a graça do Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o pão nosso, Senhor, seja dado hoje, ó Pai, vindo da parte do Senhor. Que não falte, ó Deus amado, o alimento, que não falte o recurso para quitar, ó Deus amado, as contas, ó Pai, aí da própria subsistência, Senhor. Que o Senhor abra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, as janelas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com vida, ó Pai. Tira-nos do caminho da morte. Desperta-nos, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado aí pela sua companhia nessa quinta-feira. E amanhã, sexta-feira, se o Senhor permitir, a gente está de volta aqui. Tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abração e até amanhã, se Ele permitir.